Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todas as mulheres com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos muito felizes, agradecidos a Deus, porque o Senhor tem nos concedido mais esse dia de vitória, dia de bênção, e que estamos aqui para fazer-nos participar de mais um dia da nossa campanha. E essa é a terceira quarta-feira da nossa consagração ao nosso Deus pela nossa família. E já convido a você que está nos ouvindo aí na sua casa para orarmos juntas. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Ó Deus, de estar aqui, meu Pai, diante de Ti. Ó Deus, neste dia de campanha, de consagração ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Queremos neste momento te pedir que o Senhor vá ao encontro agora das nossas irmãs que estão nos seus lares, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, visita cada um onde estiver agora. Meu Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor esteja levantando aquelas mulheres que estão fracas. Meu Deus, que o Senhor esteja despertando aquelas que estão desanimadas. Meu Deus, que o Senhor esteja, Pai, curando aquelas que estão enfermas. E assim, Senhor, fazendo milagre na vida de cada uma das nossas irmãs, entrando nos seus lares, visitando o coração dos filhos, visitando o coração dos pais, fazendo milagre da salvação, para que possam, meu Senhor Jesus, te conhecer verdadeiramente. Para que possam, Senhor, dar lugar ao Espírito Santo de Deus verdadeiramente nos seus lares, nos seus corações. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós consagramos esse dia, Pai, diante de Ti. Consagramos a Ti, rogamos a Ti, ó Pai, por cada um dos nossos lares. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua salvação, o Teu livramento, o Teu suprimento sobre a vida de cada um, Pai, nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, toma conta das nossas vidas, pois nós nos colocamos diante do Teu altar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa campanha é Usa-me, que o Senhor Deus venha nos usar como mulheres guerreiras, mulheres que busquem verdadeiramente servir o Senhor de coração, mulheres que dediquem também as suas vidas a cuidar do seu lar, a cuidar do seu esposo, dos seus filhos, ajudar no que for necessário, e que nós venhamos nesse dia pedir ao Senhor para nos usar como canal de bênção nas mãos dele, porque só o Senhor pode nos usar dentro do nosso lar. Essa oportunidade que Deus tem nos dado esses dias de pandemia, de poder ficar dentro dos nossos lares, com nossos familiares, são dias muito importantes que nós não podemos desperdiçá-los. Nós temos que aproveitá-los, lendo a Bíblia com nossos filhos, ensinando-os, orando com eles, tirando tempo para fazer o culto doméstico com a nossa família e assim instruindo-os no caminho do Senhor. Esquecer de tirar um tempinho para Deus. Não vamos, porque o dia passa tão rápido quando a gente pensa que não, já se foi. E se nós não reservarmos um tempo para oração, nós vamos perder o dia. Então, queridas, eu convido você nesse momento para fazer uma leitura. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, queridas irmãs, todo aquele que pede vai receber. Então nós estamos aqui nesse dia para pedir ao Senhor, porque Ele diz: Pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Então nós estamos batendo na porta certa, batendo, pedindo, clamando a quem pode nos socorrer,
Você está precisando de ajuda, forças espirituais, busque no Senhor. Você está tendo alguém no meio da sua família que está passando por um momento difícil, peça ajuda ao Senhor. Clame ao Senhor pela sua casa, clame ao Senhor pelas suas crianças, pelos seus adolescentes, pelos jovens, pelo esposo, pela parentela, porque o Senhor está pronto para nos socorrer, nos ajudar. E o nosso propósito é que a nossa casa venha servir o Senhor, porque eu e a minha casa já servimos o Senhor, e como é bom, e como é agradável servir a Deus. E eu convido você a colocar a sua família diante do Senhor, nesse dia de consagração. Talvez você tenha um filho que está vivendo na desobediência. Nesses dias mesmo, estava conversando com uma prima minha. Ela perdeu a sua filha. Sua filha estava vindo de um lugar incorreto, um lugar errado. E ela acabou perdendo a sua vida. Como é triste. Ela agora está precisando de consolo. A menina partiu sem Jesus. Uma criança também, eu vendo aqui no Jornal do Piauí, no noticiário, uma criança de 14 anos, uma arma disparou sem querer na outra criança de 7 anos, acabou tirando a vida. E é tantas coisas, tantas tragédias que estão acontecendo nos lares. Quem é que pode nos socorrer? Deus. Ele está pronto para nos socorrer e nos ajudar. Por isso eu convido você a fazer mais uma oração a Deus, pedindo a Deus pela sua casa, por aqueles que estão passando por um momento difícil, precisando de uma cura, de um milagre. E você sabe, você conhece, você precisa clamar ao Senhor. Não busque ajuda em outro lugar. Busque no Senhor que pode te socorrer. Glória a Deus. E gostaria de agradecer a Deus, irmão, antes da nossa oração final, pela vida dos nossos líderes. O nosso Bispo Abigail, a nossa Bispa Nair e os demais que fazem parte da liderança, que têm nos apoiado, nos ajudado em oração e em tudo. Que o Senhor Deus esteja abençoando eles poderosamente. Agradecemos a Deus também pela vida de cada um daqueles que têm orado por nós, que têm nos ajudado aqui nesta obra. Que Deus recompense de forma especial e maravilhosa. E louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que Ele fará em nossas vidas. Então nós vamos fazer mais uma oração e já vamos passar para a nossa meditação de hoje, que é com a nossa pastora e cantora, pastora Glaucia. Nós vamos orar e passar para ela. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos, ó Pai, te agradecer nesse momento por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. E também, Senhor, nós fizemos uns pedidos de oração, fizemos uma cartinha desde o início dessa campanha. E eu quero apresentar a Ti, meu Pai querido, essa cartinha diante do Senhor, a minha cartinha e a cartinha também das minhas irmãs que estão com ela aí do seu lado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, o Senhor sabe e conhece a situação que cada um tem passado, a situação que cada uma tem enfrentado. E nós rogamos a Ti, Senhor, que o que tiver escrito nessa cartinha que as irmãs fizeram, o Senhor esteja respondendo conforme a Tua perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, abençoa também a nossa pastora Glaucia, que vai trazer a meditação de hoje. Usa a Tua filha tremendamente, ó Pai. E assim nós te pedimos, abençoa cada uma das nossas irmãs, visita, levanta, desperta, anima, em nome de Jesus. Queremos te agradecer também, porque nós cremos, ó Pai, na liberdade que o Senhor tem nos dado de poder te glorificar e te adorar. E logo, logo, todos estarão reunidos na Tua casa, adorando e glorificando o Senhor. Pois essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que oramos. Amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o seu lar, sua família. E cremos em nome de Jesus que quarta-feira estaremos aqui, em nome de Jesus, todas reunidas, orando, glorificando o nome do Senhor. Pastora Glaucia. A paz do Senhor, é um privilégio para mim poder participar deste projeto tão maravilhoso,
na nossa igreja aí no Piauí. Eu quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs, cumprimentar a pastora Lucimar, o pastor Luiz, e dizer da minha alegria e satisfação de poder participar com vocês nesse dia. E eu gostaria já de entrar na palavra e nós meditarmos no livro de Números, capítulo 27, no versículo de número 5, que diz assim: E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Esse texto que nós lemos nos faz refletir sobre alguns aspectos muito interessantes da nossa caminhada cristã. A nossa vida humana, em tudo que a gente executa no nosso dia a dia, a gente tem projetos, estratégias e planos para o futuro. E sabemos que quando nós vivenciamos a nossa vida normal, tudo na nossa vida encaminha para que nós tenhamos de volta o retorno daquilo que nós executamos ou realizamos. Mas também o ser humano, ele vive de algo na sua vida privada, particular, que ele sempre recorre aos seus direitos. E especialmente quando se trata de alguma herança que alguém tem para receber ou ter. Eu não escutei falar ainda de alguém que tenha aberto mão de sua herança, assim, aleatoriamente, precisando, mas não vou querer, não. Todo mundo que tem direito a uma herança corre atrás dela. E aqui o texto que nós lemos, o capítulo 27, relata a história de 5 moças, filhas de um homem chamado Zelofeade, que passaram por uma situação delicada. O seu pai morreu e a lei daquela época dizia que quando um homem, o pai, o chefe de família morria, apenas os filhos homens tinham direito de receber a herança daquele pai. E nessa família não tinha nenhum filho homem. Zelofeade só tinha 5 filhas mulheres, não tinham filho homens. E automaticamente, então, toda a herança, todo o legado que esse homem deixou, toda a riqueza que ele tinha construído, iria ser transferido para um parente próximo a ele do sexo masculino. As mulheres não receberiam aquela herança. E aquelas mulheres, então, vivenciando essa lei daquele tempo, após a morte do seu pai, a história aqui no capítulo 27 conta que elas foram até o sacerdote Eleazar e também recorreram a Moisés, que era o líder espiritual na época, e fizeram a Moisés a seguinte pergunta: por que seria esquecido a descendência do nosso pai, o nome dele, a herança dele, simplesmente porque ele não teve um filho homem? E o texto aqui que nós lemos, o versículo 5 diz: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E eu já queria parar aqui para pensarmos num detalhe. Quando nós temos coisas difíceis, causas impossíveis, questões impossíveis, muitas vezes a gente deixa de receber a nossa bênção, a nossa vitória, exatamente porque a gente recorre a pessoas erradas ou caminhos errados. Elas não foram murmurar, não foram reclamar, não foram conversar com o vizinho, com a pessoa do lado, dizer: olha, tá vendo que injustiça? A lei tá dizendo que a gente não tem direito, mas era o nosso pai, nós somos as filhas. Não, elas não foram ficar de conversa fiada em outro lugar. Elas foram procurar quem poderia dar bons conselhos e quem daria boas respostas a elas, que foi o sacerdote Eleazar e também Moisés, que era o líder na época. E Moisés, como um homem de Deus, não leva a elas uma resposta qualquer. Ah, realmente, essa lei é muito injusta. Não, Moisés não tece qualquer comentário. O texto não mostra Moisés atiçando. Sabe quando a gente tem um problema e a gente comenta com a pessoa errada e aquela pessoa, ao invés de nos dar uma palavra que vai realmente nos orientar, aumenta o problema. Porque às vezes dá conselhos errôneos. Mas Moisés não.
O que o texto que nós lemos diz? Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Quem tem um bom conselho para nos dar, leva a nossa causa para o Senhor. E essas meninas, então, foram abençoadas através de Moisés, porque quando Moisés fala com Deus a respeito das filhas de Zelofeade, o texto não especifica como que ele falou com Deus, mas subentende-se que ele orou. Ele falou com o Senhor. E olha a resposta de Deus para Moisés após a sua oração. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Moisés? Olha, Moisés, cadê a lei que diz que as filhas de Zelofeade não têm direito? E eu imagino Moisés então levando até o Senhor parte daquela lei. Se fosse nos dias de hoje, talvez essa lei viria num papel, um texto algum que tivesse escrito algo a respeito. E Deus literalmente, com essa resposta de Moisés, ele rasga a lei. Ele desfaz o edito, aleluia. Sabe por quê? Quando Deus tem um propósito na nossa vida, não existe regra que desvie o propósito de Deus sobre nós. Deus alterou a lei naquele momento para beneficiar essas 5 filhas de Zelofeade. Essas meninas foram abençoadas por um decreto divino. E eu te digo neste dia, Deus tem um decreto específico, divino para a tua vida nesse dia. Ah, mas está tudo dizendo que não vai dar certo. Ei, Deus altera a lei, Deus altera todo o edito, Deus altera toda a ordem humana para derramar a bênção sobre a sua vida. Se Ele tem te chamado para algo específico, para te usar em algo específico, Ele derrama sobre você hoje essa bênção e decreta a vitória sobre a sua vida. E me chamou muito a atenção nesse texto os nomes das filhas de Zelofeade. Eram 5 filhas, elas se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses 5 nomes não são estranhos assim, por ser, não está na Bíblia aleatoriamente, tudo tem um objetivo. E eu fui analisar e pesquisar o significado desses nomes e me fez entender o porquê da vitória dessas moças, da confiança delas, da certeza de que Deus daria alguma solução se elas procurassem o sacerdote Eleazar e Moisés, que eram os homens de Deus que tinham resposta de Deus para elas. E a prova que nós vemos é que Moisés levou a causa delas perante quem tinha resposta, o próprio Deus. E vejam só o que significa esses nomes. Macla, que é a primeira filha de Zelofeade, significa confiança, aquela que tem confiança. E eu me lembro então de um texto muito maravilhoso na palavra que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Então a primeira filha significa confiança, Macla, aquela que tem confiança. A segunda filha, Noa, significa aquela que não tem medo. Olha, muitas vezes a gente deixa de receber vitória, deixa de receber bênção, porque nosso coração, a nossa mente é dominada pelo medo. Mas a palavra do Senhor hoje nos diz: não temas, Deus está com você, você não precisa ter medo. Aquelas meninas talvez tivessem medo, agora nós vamos passar necessidade. Não, elas não tiveram medo, elas tiveram confiança e foram atrás da sua resposta. A outra filha de Zelofeade, Ogla, significa aquela que não anda com os pés amarrados, aquela que é desprendida. Tem gente que não corre atrás da sua bênção, fica ali quietinho, deitado, esperando que essa bênção caia do alto. Ei, reaja. Ogla significa essa reação, essa proatividade, a atitude que a gente tem que tomar quando a gente quer ter algo de Deus, uma vitória da parte do Senhor. Aleluia. Deus está falando conosco nesta manhã. Nós precisamos reagir. Desamarre seu pé. Pare de ficar aí parado, esperando a vitória chegar. Faça algo, ore, jejue, busque ajuda, fale com alguém. Tem uma frase que o nosso bispo Abigail sempre diz, que eu aprendi: ninguém sabe o que mudo quer.
Aí você fala assim, mas Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir o que você quer, o que você deseja. Então desamarre o teu pé nessa manhã e fale com o Senhor. Seja uma ogla que não anda com os pés amarrados. A quarta filha de Zelofeade se chamava Milca. Milca significa aquela que tem autoridade. Ei, a palavra de Deus nos garante que Jesus, depois que foi aos céus, ele diz que ele nos daria o Consolador, o Espírito Santo, e ele deixaria a nós a autoridade vinda do alto. Sabe as suas mãos aqui? Erga ela com fé, porque tem autoridade de Deus sobre a sua vida. Use a autoridade que o Senhor tem te dado. Milca, com certeza, foi aquela filha que foi lá tomar a frente nesse diálogo aí com Moisés e usou de autoridade, mas não um autoritarismo com grito, com berro. Tem gente que acha que ter autoridade é mandar nas pessoas, é ser grosseiro com as pessoas, é gritar. Não, quem tem autoridade, basta chegar, que já é sentida a diferença com a sua chegada. E sabe por que nós temos autoridade? Porque sobre nós repousa o sangue do Cordeiro, a presença gloriosa de Jesus Cristo, que nos dá autoridade para vencer todo mal, para repreender enfermidades, para romper barreiras. Então seja uma Milca nesse dia, use a autoridade que Deus te deu. E por fim, a última filha de Zelofeade se chamava Tirza, que significa deleite, descanso. Sabe o que Deus nos diz hoje? Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então que neste dia nós possamos aprender com estas filhas de Zelofeade, que tinham uma causa impossível, uma situação impossível, foram até o homem de Deus, que levou a causa delas perante o Senhor, o único que tinha resposta, e Deus trouxe a elas confiança. Deus tirou delas o medo, Deus tirou delas aquilo que amarrava, elas estavam presas, o Senhor arrancou, elas tiveram coragem, ousadia para reagir e utilizaram-se de autoridade, e por fim puderam descansar no Senhor, aquele que tem resposta às nossas causas. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia e que esta palavra possa te edificar e te trazer confiança em que você confie que o Senhor está com você. Descanse nele. Um abraço.